Olá, povo de Deus, estamos mais uma vez no nosso podcast em casa e hoje eu tenho um prazer enorme de trazer... Tá ao vivo. Tirando... Estamos... Não tá? Tá sim? Estamos ao vivo, Então, estamos aqui, gente, nós estamos ao vivo, tá? Aconteceu alguns probleminha aqui, mas a gente vai estar corrigindo aqui. Mas eu peço que você compartilhe muito. A partir das 19 horas nós vamos estar ao vivo lá no nosso YouTube, tá? A partir das 21 horas. E hoje eu tenho um prazer de trazer aqui... Vamos falar sobre o Ministério Levítico e hoje eu tenho um prazer enorme de trazer aqui nessa noite dois levitas, né? Dois levitas veteranos. O primeiro, ele é o líder da banda 100 por 1, nosso amigo Denis Gomes. Bem-vindo, Denis. Muito obrigado, pastor. Que prova, hein? Pra gente começar. Misericórdia. O que aconteceu, gente, hoje aqui? Ai, Jesus, mas nada foge do controle de Deus. Eu creio Amém. que a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse programa vai ser abençoado, assim como se tivesse começado no horário certo. Amém? Amém. E aí eu trouxe também outro levita, né? Um dos remanescentes, digamos assim, da nossa congregação. Ele tem 18 anos de idade, já se formou no seu ensino médio, vai entrar na faculdade e é um dos levitas que tem um grande chamado na mão do Senhor lá na nossa congregação. Igor, bem-vindo, Igor. Obrigado, pastor, pela oportunidade, né, de estar aqui. Não achei, né, que eu viria hoje, né? Não achei que a fama ia chegar logo, né, aqui. E dois levitas veteranos não, né? Veterano aqui é o Denis. O Denis. Tá novato ainda no Ministério Levítico. Denis, hoje o nosso tema, eu preferi trazer um tema voltado ao chamado Levítico, né? Nas congregações. E como eu já te conheço há muito tempo, já participou de alguns eventos da nossa congregação, né? Acho que foi dois final de ano você teve lá com a banda, né? Na nossa congregação. Foi bênção de Deus. Aí depois você não quis mais ir, estou logo já acusando ele aqui, não quis mais ir, não, brincadeira, gente. Mas hoje aqui nós vamos falar sobre Ministério Levítico e, na minha concepção, no meu entender, no meu consentimento, o levita não é só aquele que tem o dom de tocar, né? O levita é todo aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Sim, na verdade, o fato de ser... Essa designação de levita era... Biblicamente falando, eram das pessoas que cuidavam do templo, né? Então, levita basicamente é isso, é ter o cuidado com a casa de Deus, ter o cuidado com as coisas de Deus, né? Ter cuidado com o cargo que lhe é confiado, não somente o cargo de tocar, o cargo de cantar, né? Ali, mas toda a sua designação para limpar. Porque tem levita que é o seguinte, você fala com ele, ó, você vai cantar hoje. Ele fica maior alegria. Você vai tocar hoje com maior alegria, mas você vai ter que limpar também o templo hoje. Aí ele fica bravo. Fica bravo. E tem muitos hoje assim, né? Tem muitos. Muitas pessoas que não têm esse discernimento que o verdadeiro chamado levítico é aquele que cuida, que zela, que preza, né? Eu sempre costumo dizer que o levita ele é conhecido pelos instrumentos que usam. Você chega em igreja, você passa o dedo no instrumento, tá pior do que o pé da cama dele, né? Então são pessoas que perderam a essência. Você acha que no dia de hoje muitas pessoas têm perdido essa essência da verdadeira adoração a Deus, Denis? Sem dúvida nenhuma. E não é não é falando sobre... hoje o comum é as pessoas todo mundo tá querendo ser worshipeiro, tá perdendo a essência. Não se trata disso. Uhum. Eu conheço muitos amigos que têm ministérios assim, que são pessoas extremamente usadas na mão de Deus. A essência que está sendo perdida é exatamente essa essência do cuidado, essa essência do servir, né? Uhum. Quando eu estudei com o apóstolo Gilmar Brito, ele ensinava 3 coisas fundamentais para o sucesso de um levita. Uhum. Ele dizia que eram os 3 S's do levita, que era a simplicidade. Jesus era simples, né? Então, o primeiro S era a simplicidade, o segundo S era a santidade e o terceiro era o serviço.
Se não tiver esses 3 S, por mais que mude a ordem ali, mas se não tiver esses 3 S, não tem sucesso. Entendi. Não vem um sucesso após. E hoje a gente vê uma geração de pessoas, como o senhor falou, conformadas, pessoas desleixadas, levitas desleixados. Eu falo assim com propriedade porque eu ando por muitos lugares. E como o senhor falou... Muitas igrejas. Se eu vou... Às vezes a gente vai tocar no instrumento e tem até medo de pegar um tétano com a corda tão... eu já cheguei em igrejas que o pastor disse assim para mim, meu filho, dê uma olhada o que é para fazer aí. E nesses instrumentos que estão aí, violões que pessoas disseram para mim, não, esse violão tá com problema. E eu chegava a dizer, qual é o problema? Aí a pessoa dizia, é que a corda quebrou. Você entende? Olha o nível do problema que a geração de hoje está colocando. Um violão tem problema quando a corda está quebrada. Então, assim, infelizmente, essa essência do cuidado, do zelo, de olhar ali e dizer, não, isso aqui não é para mim, não é para o pastor, é para Deus, está se perdendo aos poucos. Amém. E, gente, hoje, por que eu quis trazer o Igor hoje aqui? Porque o Igor está do lado de um veterano, que é o Denis. Todo mundo conhece o Denis. O Denis, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho dele, que ele tem feito, não só em Manaus, mas em todos os lugares. Aonde ele tá, Deus tem falado grandemente com as pessoas, tem tocado as pessoas. E eu vejo o Denis assim, numa humildade extraordinária, né? E Deus tem abençoado. E o Igor... Pastor, e o Igor? Qual é a diferença do Igor pro Denis? A diferença é que ele começou agora, mas ele tem uma essência muito grande da adoração. A obediência ajuda muito o cristão a ser uma pessoa de excelência na área daquilo que Deus quer para a vida dele, né? A obediência leva as pessoas a tornar o chamado ainda mais consolidado na presença de Deus. E o Igor, ele tem essa essência. Eu conheço o Igor de muito tempo. O Igor era um jovem de fundo de igreja, gostava de estar lá no fundo da igreja, sentadinho. Tem aquele jovem do interior que bota a camisa até aqui, pendurava, terminava o culto ali, ele ficava. E aí teve um líder da nossa congregação que resolveu postar nele. Não, vamos lá, vou te ensinar. Ele é um menino que... Denis, eu já paguei curso. Eu já gastei tanto dinheiro para me aprender, mas não vai. Eu vejo isso que é um dom. Né? Então quem tem dom, quando a pessoa se acha no seu dom, Deus faz grande coisa. Igor, quando foi que começou assim, caracas, dei a primeira nota, agora vai? E aí? Não, desde pequeno, né, eu já vi ali o Ministério Levítico como algo importante para mim, que desde pequeno eu já ali no Armando Mendes andava com o Júnior, do pastor Janderley, e pra mim, eu olhava pra ele, caraca, mano, pra mim ele era o cara, né, não querendo, tipo, levar ele, mas pra mim, eu via ali o Ministério Levítico como algo muito importante. Meus tios também eram levita, eu tinha um tio que era líder do Ministério de Louvor, e eu gostava de ver. Aí foi quando eu mudei lá pra igreja e o Felipe, né, ele... do nada chegou em mim perguntando por que eu não toco teclado. Aí ele veio e me deu um teclado. Aí eu fui correndo atrás, fui olhando o que tinha, como é que eram as notas. E aí foi quando eu aprendi um pouco. Mas não era muito não. Ele me dava a oportunidade ali no culto de domingo, eu ia lá todo tímido tocar. Não tocava nada, até fingia às vezes, mas até abaixava o volume lá. Mas tava ali tocando. Qual foi o teu maior medo, assim, de iniciar? Tu tinha medo, assim, do que as pessoas iam pensar? Errou, depois tá zombando de você. Qual era o seu maior medo? Tinha medo. Até hoje ainda tenho um pouco de medo de errar ali na hora, né? Porque, querendo ou não é pra gente, né? É pra Deus e a gente tem que dar o melhor pra Ele. E logo nas primeiras vezes que tava tocando, deve ter gente que nem deve estar gostando de eu estar tocando aqui. Deve ter gente que deve estar me olhando de cara feia, que deve estar falando, pô, aquele menino ali não toca nada. Me odiando, cara, eu tô odiando esse cara que tá tocando aí. Deve estar no TED ali eu tocando. E eu até que eu nem olhava pra igreja. Até hoje eu nem olho, focado ali no que eu tô, onde eu tô tocando. E sabe qual é o bom dele, que eu vejo assim, e que serve de exemplo para muito jovem, para essa geração que quer ter um ministério consolidado? O Igor, ele tem 18 anos, mas o que eu vou falar aqui não é vergonha para ele, é honra para ele. 18 anos, um filho obediente, um jovem excelente, que nunca namorou,
né? Nunca, sempre teve compromisso com os estudos, com a casa, ter uns pais abençoados. Então, assim, feliz o pastor que tem esse levita na congregação. Mas eu pergunto assim para você, o teu pastor é chato? Fala só para nós aqui. Não, ele é chato com que tem que... Para que ande na linha, né? Para que a gente ande direito. Com tudo que é de Deus, eu acho que tem que ter um limite mesmo para que a gente tenha tudo direitinho, né? Possa crescer. Tem que ter um pouquinho de ser chato mesmo. Ah, entendi. Para evoluir, para melhorar. Amém. Denis, o seu início, assim, no ministério não foi fácil, né? Eu acho que para qualquer pessoa que tem um chamado, tem um propósito de Deus, nada é fácil. Mas esse aí já é o primeiro desafio. É você olhar para a adversidade e não ir, olhar para ela e enfrentar. Até hoje, qual foi a sua maior dificuldade que você teve dentro do seu ministério, assim? Bom, na verdade, pastor, eu sempre digo que eu fui privilegiado, porque eu sempre tive uma liderança excelente, né? Que me conduziu, minha dirigente, a irmã Rai, quando eu entrei fui ser discípulo dela, me auxiliou. Assim, a minha maior dificuldade foi logo no início, né? A questão da aceitação. Eu tinha vindo do interior, a voz, a fala era totalmente diferente. E eu lembro que eu nunca fui conformado, eu sempre quis fazer algo diferente. Assim. E as pessoas que vêm do interior, elas têm um pouco, assim, de vergonha, de receio, né, das outras pessoas, e aí fica aquele medo. E os outros também acabam, né, ali descartando você, eles não conseguem lhe dar muita credibilidade. E assim, eu lembro que uma vez eu falei pro líder, vamos compor canções pra gente fazer, cantar nos cultos aqui, canções do ministério, canções próprias. E ele riu de mim e ele falou, cara, tu acabou de sair do mato, tu já quer dar opinião. Entende? Isso falou pra você? Falou pra mim. Tipo assim, você veio do mato, eu já tô aqui há muito tempo. Denis, nos dias de hoje, existem muitas pessoas, matadores de profeta, eu sempre falo assim, pessoas que acham que sabem, né? Ou que acham que é melhor do que os outros. Tem muitos levitas com chamado enterrado por causa desse tipo de gente, não tem? Tem. Eu não vou falar só levita, eu vou falar de todas as qualidades de pessoas na igreja, seja levítico, seja um jovem que está iniciando a sua caminhada com Cristo. Tem muita gente que não acredita, na verdade, no ministério de jovem, mas eu vim de uma juventude, né? E, para a glória de Deus, muitos jovens hoje, tem jovem diácono, pastores que foram meus liderados e que hoje são bênçãos de Deus, né? Então, hoje existe muito ainda das igrejas. E, às vezes, o líder maior nem sabe, né? Que acontece esse tipo de situações dentro da congregação. É verdade. E assim, só que aí, o que acontece? Eu tinha vindo do mundo. Eu passei por uma fase quando eu era adolescente, assim, na idade do Igor, ele tem 18 anos, né? E eu nessa fase, eu cantei no secular, fui pro secular, e na época eu cantava no mundo mesmo, cantando canções aí de Legião Urbana, enfim, naquela época eu que estava no auge, né? E então eu já estava saindo disso. Eu tinha me desviado, eu estava voltando para a igreja. Mas você já tinha poucos. esse dom de instrumento, ter noção já de tocar? Já tinha esse dom ou não? Sim, já tinha adquirido na igreja, mas tinha me desviado, tinha levado para o mundo, né? E aí eu me resgatei com 18 anos de idade, que foi quando eu vim para cá, para Manaus. Eu vim para fazer um curso da Força Aérea e tudo mais. Acabou que eu acabei desistindo, fiquei. E na igreja, meu avô me levou para a igreja, e lá já tinha os levitas, né? Quando eu ouvi essa palavra desse líder, isso ao invés de me matar, trouxe um start para mim, pastor. Porque eu comecei a trabalhar na Bemol, e aí eu comprei um fone de ouvido que tinha um microfone. Não tem aqueles fones de ouvido, headset, que tem um microfone? Sim. E com aquele fone de ouvido e aquele microfone, e eu tinha um computador, baixei um programinha de gravação e eu gravei um CD com aquele fone de ouvido e aquele microfone. Claro que não foi um CD que eu lancei, mas foi um desafio para mim. Inclusive, uma das canções eu gravei profissionalmente. A canção Minha Família é um Projeto de Deus. Então, assim, aquilo fez
fez com que despertasse dentro de mim o desejo de dizer assim, não, se estão dizendo não para mim, eu vou criar o meu sim, entende? Eu vou criar, eu vou fazer. E eu compus as canções e eu gravei aquelas canções da forma como que eu sabia fazer, né? Óbvio que não ficaram, como eu falei, tão profissionais assim, mas eu fiz. Então foi aí. Depois eu lembro que as maiores dificuldades já foram mais suaves para me resistir, sabe? Certo. Quando eu cheguei na igreja, foi onde eu tive o maior aprendizado, quando a dirigente de lá me colocou como cantor, como o líder do louvor, eu tive meu Deus do céu, todo mundo contra. Não, porque o cara acabou de chegar na igreja, e como é que ela faz isso? Tanta gente já tá aqui, ela podia ter colocado outra. A ex-líder do louvor já ficou muito contra mim. Mas só que eu já estava tratado, né? Já tinha aprendido na marra aquela coisa. Então, para mim, eu só fazia como o Igor falou. Nem olhava. É porque ele tem aquele né? detalhe assim, cara, eu vou tocar. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tô nem aí. Eu sempre falo pros levitas, dentro da congregação, o que importa é o que teu líder pensa. Porque as pessoas que criticam, as pessoas que falam, as pessoas que julgam, elas não têm a capacidade de estar lá. Porque se elas tivessem, elas estariam. Sim. Eu sempre vejo dessa forma, né? E pro Igor, qual foi a sua maior dificuldade que você teve no início, assim, pra... A dificuldade mesmo foi aprender os louvor, né? Pegar os louvor, pegar as notas, porque eu errava muito. Tipo, a igreja tava lá adorando, aí do nada, pum, uma nota errada. Aí dá um impacto no louvor todo. A igreja para e fica errando. Te olha, aí fica vou olhar pra nota. ele, ver se ele tá Aí, fazendo certo pra mesmo. mim, mano, acho que não é pra mim, não. Tô errando muito. Tá geral aqui louvando, aí do nada eu erro uma nota. Mas chegou o momento de você falar assim, não, isso não é pra mim, vou parar, isso não dá certo. Não, mas já me veio na mente de querer parar, mas parar mesmo... Não. Não, porque eu creio que ainda tem muito pra viver mesmo. Agora que eu tô novo, ainda tem muito ainda pra construir, adorar. pra adorar, pra fazer as coisas de Deus. Que aprender. Me diga uma coisa, quem foram os seus maiores incentivadores no teu início ali? Foi o senhor, o líder Felipe. Foi todos os meus líderes da igreja mesmo. Todos eles Todos os líderes. te apoiaram ali, aconselhavam, dizendo, vamos lá, né? Porque, Denis, já chegou alguém contigo assim, falando assim, cara, eu me admiro no teu trabalho, eu admiro o que você faz, eu me admiro. Eu sou um cara que te admiro muito, pastor Danilo, eu te admiro muito por você ser um cara simples, mas só trabalha com cor de excelência. Isso que diferencia uma pessoa que ama fazer a obra de Deus, não é isso, Denis? Já chegaram, eu até fico feliz quando sempre alguém vem falar, né? Poxa, eu me inspiro em você e tudo mais, eu fico feliz com isso. Mas, pastor, eu tenho um segredo que poucas pessoas sabem e os que sabem julgam, né? Da nossa história, né? Quando eu falo da minha vida, eu também falo da minha equipe, do Derisvaldo, do Rangel, que são pessoas que estavam comigo desde o início. Desde o início. Que sofreram comigo, mas que hoje também nós estamos vivendo um momento maravilhoso, assim, da parte de Deus, juntos também. E o segredo de tudo isso, sabe, é a perseverança, é óbvio, né? Você perseverar no projeto, perseverar no propósito, mas é como, por exemplo, todas as vezes que o senhor me chamou lá na sua igreja, e aí o senhor disse, quanto é que você vai me cobrar? E eu nunca... Quanto que é, Denis? Porque tu tem uma equipe que trabalha ali contigo. Sabia que a minha preocupação é muitas vezes isso, porque, Denis, tem crescido tanto o número de pessoas que hoje você vê nitidamente que não mais pregam por amor. Sim. Se você não dá oferta, eu sou uma pessoa que eu sou da seguinte forma: se Deus é contigo, você não vai precisar pedir. Sim. Um exemplo. O pastor vai chegar contigo e vai falar assim, Deus me direcionou a te dar isso aqui hoje. E lógico, não, se é bênção, então aceite a bênção. Mas hoje o que tem acontecido é muitas pessoas têm deixado a essência de lado, têm deixado o amor de lado e têm pregado por fia, por dinheiro,
a minha igreja é melhor, lá na minha igreja tem isso, lá na minha igreja tem aquilo. Eu acho que os valores das congregações, ela tem se investido. E um pastor, eu sempre falo, né? Quando alguém agenda alguém lá na igreja, eu falo, a pergunta se cobra, porque se cobra, já não traz. Por quê? Eu creio da seguinte forma: quando você tem um chamado, um ministério na sua mão, Deus, ele tem o cuidado de manter você, sem você estar, né, fazendo aquele tipo de propaganda. E aí chegou o ponto que eu nem me lembrava, né? E eu cheguei, Denis, quando é que você vai me cobrar, Denis? Aí o Denis... Pois é, inclusive eu falando isso aqui para pessoas que me conhecem vão ficar muito chateadas comigo, né? Porque eu estou no meio de muita gente. Sim. Mas a minha visão vai ser condenado. A minha visão é completamente diferente. A minha resposta sempre foi, pastor, nós não cobramos para tocar. Uhum. Eu não posso colocar preço em uma oportunidade que eu tive. Entende? Certo. Eu estar louvando a Deus hoje foi uma oportunidade que ele me deu. Uhum. Você tá entendendo? Quando eu estava para morrer e eu pedi uma oportunidade, ele me deu. Então hoje eu não posso colocar preço. Eu sei que muitas pessoas vão ficar chateadas, porque tem que cobrar. Enfim, eu já ouvi muito isso, já fui muito escanteado por conta disso. Só que eu mostro o resultado na prática. Por exemplo, eu conheço pessoas que cobram valores absurdos para estar na sua igreja. Se o senhor for chamá-lo, ele vai dizer, não, eu cobro tanto se for para cantar. Se for para cantar e pregar é tanto. E aí o senhor diz assim, tá bom, mas traga o seu som, traga o seu microfone. Ele vai dizer, eu não tenho. Ou seja, ele cobra, ganha muito dinheiro, mas não tem sequer um microfone próprio. É o que eu admiro, por exemplo, no senhor também, porque o senhor já tem, né, sempre tem o seu retorno ali, tem seu microfone, aquela coisa. Tu gosta eu aprendi contigo. Na verdade, eu não tinha esse hábito, mas eu via com o Denis, quanto é esse fone de retorno aí? Tentando, vamos lá comprar. Inclusive, eu quero até chamar a atenção dos levitas da nossa congregação, que tem, Denis, instrumentos maravilhosos, mas que às vezes não sabe usar. Sim. Tem tudo, né? E não sabe usar. Mas, hoje em dia, o que a gente tem mais observado são pessoas que até mesmo falam assim, se eu não for, não vai sair nada. Uhum. Vou faltar hoje. Aliás, eu vou aprontar, vou fazer o que a carne me pede, e o pastor vai precisar de mim porque só tem eu lá. Já ouviu muito isso? Sim, sim. E eu digo o seguinte, né? Nesse ponto aí que o senhor está falando, eu digo o seguinte: Davi não venceu Golias porque Davi era forte, ou porque Davi tinha uma estrutura ali de resistência, né? Davi não venceu Golias porque, primeiro que tentaram colocar algo sobre ele que não era dele, que foi a armadura de Saul. Então, com o que é dos outros, a gente não consegue nada. Nós temos que obter as nossas vitórias com o que é nosso, né? Então, eu vejo sobre isso, pastor, sobre levitas que têm o seu instrumento, mas não sabem tocar. É como ter aquela funda de Davi, a oportunidade de vencer o gigante, mas não sabe usar a funda. Imagina, gente, se você usar uma funda como Davi usou naquele dia específico, é difícil. Então é necessário você conhecer, você que tem seu instrumento, vá lá, estude. Para que serve isso? O que é isso? Que função é essa? Eu, por exemplo, quando eu iniciei, sempre foi assim. Eu botava um foco. Bom, eu quero aprender sobre isso. Aí eu ia descobrir tudo sobre aquilo. E aí depois eu passava a ensinar os outros sobre aquilo que eu aprendi, entende? Então é basicamente isso. Eu vejo que o que está faltando são os levitas conseguirem enxergar a responsabilidade que está sobre as suas mãos, né? Porque o que acontece? Saber tocar é uma coisa. Ter a responsabilidade de aplicar aquilo ali na obra de Deus é diferente. É por isso que tem muitos levitas que são excelentes músicos, mas não aplicam com responsabilidade na igreja. Se eu marco um ensaio, ele falta. Ou chega na hora que quer. Se o senhor marca uma oração, ele diz que não tem necessidade daquilo. Aí ele começa a botar um monte de dificuldade, ele diz que o líder é chato porque tá chamando ele para orar. Então, na hora da aplicação, ele começa
a demonstrar verdadeiramente como é que está o nível dele ali, entendeu? Voltando sobre essa questão da igreja, de cobrar, sobre pessoas que cobram, né? Ah, tanto. E o senhor falou, ó, se cobrar já não vem. Eu penso o seguinte, pastor. Primeiro que a igreja não foi feita, né? Eu sei que tem muitos pastores que vão ficar chateados comigo, pessoas que até me chamam, mas é o seguinte, a igreja não foi feita para estar chamando ninguém para pregar. Entende? Sim. Ah, a igreja foi feita aqui e a partir de agora a gente vai estar chamando pessoas para virem pregar aqui. A igreja não foi feita para isso. Ou seja, quando o Senhor chama, é porque o Senhor está dando uma honra para aquela pessoa. Porque o fundamento da igreja não foi feito para isso. Isso aqui está sendo feito para chamar pessoas. Não. Não é um lugar de promoção de pessoas, onde eu vou colocar pessoas na vitrine e dizer, esses daqui são bons porque pregaram aqui. Não. Quando o Senhor me chama, quando o Senhor chama o Jonathan, quando chama o Igor, o Senhor está dando uma oportunidade, uma honra para aquela pessoa. Uma honra para aquela pessoa, irmão, né? Eu quero te trazer aqui para falar de Jesus aqui nesse ambiente. Só dele estar lá, o fato dele estar falando, ele já está sendo honrado, né? Por Deus, diante das pessoas, né? Agora, o que está na mente das pessoas? Está na mente das pessoas o seguinte, bom, eu estudei a palavra e eu desenvolvi um método, como se fosse um curso, né? Eu desenvolvi uma prática e eu vou chegar naquela igreja, eu vou aplicar o método que eu desenvolvi. Só que por trás do método tem a Bíblia, tem o Evangelho, tem Jesus, certo? Que deveria estar na frente. Você está entendendo? Então pensa o seguinte, não adianta eu desenvolver mistérios e mistérios, eu tenho que chegar lá e pregar sobre Jesus. Falar de Jesus, dele, por ele e para ele. Né, a aplicação. Então, eu vejo que hoje muitas pessoas cobram porque elas não vão falar de Jesus. Elas vão falar do método que elas desenvolveram de pregação. Elas vão falar sobre o que elas entenderam naquilo que elas estudaram ali, e não sobre o fundamento. É por isso que hoje dizem, ó, aqui está dizendo isso aqui. O outro diz, não, aqui está dizendo isso. O outro, não, isso está dizendo isso. Não, está dizendo... Há um debate sobre algo que está contido na Bíblia de uma forma muito simples e clara. Entende? É mais ou menos isso a minha visão. Entendi. Igor do Carmo, alguém chegasse com você e falasse assim, quero te pagar pra você tocar lá na minha igreja, o que você ia fazer? Será que o Igor ia perder a essência de, não, que isso, tô aqui pra adorar Jesus? Não ia. Não ia, porque foi um dom que Deus me deu, ele não me cobrou para que eu não paguei para ele para mim aprender. Foi um dom que foi dado dele para mim, por que eu vou cobrar para outro alguém para me tocar? Que foi um dom que ele me deu. Ele me deu as mãos, me deu a capacidade de aprender. Então, por que eu vou cobrar algo que foi dado dele para mim, para minha vida? Entendi. Denis, vou direcionar por dois. Eu vou direcionar primeiro pro Igor. Igor, nas igrejas, o que mais a gente tem observado são levitas, Denis, que não andam com sua Bíblia, que não ora antes de um culto, que não intercede pelo aquele momento que ele vai louvar o Senhor. Porque na visão de todos nós, o ministério levítico, automaticamente, ele faz parte de uma liderança. Porque ele está ali na frente, né? Levando o povo a adorar, né? Qual é o seu método, Igor? Antes de uma preparação antes de um culto. Antes de um culto, o que você faz? É em casa, é lá na igreja, é dentro do ônibus? Como é que é a sua preparação para chegar ao seu momento ali de levar o povo a adorar? Primeiro que quando eu acordo, né, já me vem na mente, hoje tem culto. Aí já fico... O dia de culto, hoje tem culto. Aí eu já fico, quais os louvores que os levitas vão querer louvar hoje? Quais os louvores que o pastor, quais os louvores que as meninas vão louvar hoje? Aí já me vem na mente, aí também já vem aquele momento de me preparar, de ficar, de me santificar mais para o culto daquele dia. Da noite. Da noite. E também a gente chega no culto, né? Já chega no culto e já... Todos os levitas, a gente sempre ora antes do culto. Culto iniciar. Então você fala ali, já tem uma preocupação durante o dia todinho. O dia todinho já. Entendi. Hoje tem culto, vou ter que adorar, vou ter que louvar, vou ter que tocar. Amém. Você tá gostando do ministério levítico? Tô. Eu tô fazendo essa pergunta porque, cara, eu conheci ele, ninguém dava nada pra ele. Eu acho que assim pro Denis também, ninguém dava nada pro Denis, como alguém falou assim, tu é do interior, cara. Tu é
tu come aquele pé de moleque lá no interior, aqui eu como queijo, não sei o quê. Às vezes as pessoas, elas têm perdido muito a essência. Deus deu um pouquinho a ela, e aí ela se acha no direito de fazer o que bem entender da sua mente, né? Hoje os levitas já não querem mais obedecer, não querem mais respeitar, não querem mais honrar ninguém. E isso acaba, Denis, trazendo uma consequência de muitos ministérios enterrados hoje em dia. Não é verdade? E aí eu pergunto pro Denis, o que na sua visão tem matado muitos levitas nessa geração, Denis? Porque tem levitas aí que tinham um ministério prolongado, grande, maravilhoso, mas que preferiu estancar. Pastor, isso é tudo um conjunto de coisas, né? Eu acho muito bonito quando eu vejo um jovem falando dessa forma, assim, sabe? Ele é um cara, assim, ele é um jovem ele é um jovem calado, mas quando ele tira um tempo para abrir a boca, você se surpreende. Sim, e eu acho ele muito parecido com o Rangel, o jeito também, o Rangel todo calado ali, todo na dele, nunca também quis se envolver né, enfim, hoje o mundo tá desabando e o Rangel e Igor tá ali no canto. E muito sério também ali, muito centrado no que vai fazer, né, no que se diz respeito à obra de Deus. Eu acho muito bonito. É o seguinte, para mim, a decadência de um levita, ela começa na forma como ele está sendo pastoreado. Quando você abre muito, você permite muito, você dá muita liberdade, você vai perdendo a força na hora de puxar, disciplinar, na hora de ter que colocar nos trilhos. Mas daquela vez não aconteceu isso. Mas daquela vez... mas o pastor fez isso. Então eu vejo, eu vendo, né, no meu dia a dia, a decadência de muitos levitas está por conta disso. Por quê? Eu costumo dizer que a igreja não é para quem, no nosso caso, nós que somos servos do altar. E outra coisa, quando eu uso esse termo levita, vai ter pessoas que vão, ministério levítico, isso, aquilo. Eu estou usando o termo mais conhecido, né? O termo conhecido, de levita, querendo falar sobre pessoas que atuam na igreja como músicos e cantores e tudo mais. Tá bom? Quando eu vejo que há muitas, por exemplo, o levita chega lá com um corte de cabelo aqui, ó. Todo, né, aquele corte... Virou moda. Que virou moda. Agora virou moda. Lista. Beleza, do jeito que ele chegar lá na igreja. Da forma como o pastor vai reagir com ele, vai definir as permissões que ele deve ter ali. Que ele pode ter, que ele não pode. Sim. E aí, da próxima vez... Aí, se o senhor não reprime e deixa para reprimir uma outra vez, quando ele faz a segunda, o senhor já vai perdendo a força. O senhor sabe disso, você é pastor, né? Eu tô falando no modo geral. Mas assim, eu vejo que essa vai perdendo a força, os levitas, a decadência vai mediante a isso. Nós vemos hoje que, eu costumo dizer, que eu ia falar, acabei esquecendo, que na igreja a igreja não é o lugar de nós recebermos Deus. Não é o lugar para nós. A igreja é o lugar daquele que não tem Deus recebê-lo. Nós, os levitas, sejam eles cantores, pregadores, porteiros, zeladores, obreiros. O lugar de nós recebermos os obreiros a Deus é na nossa casa. É como ele falou, em casa, é essa preocupação, né? Por isso que o salmista disse assim, medita dia e de noite, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. O levita, e baseado dessa forma que eu estou falando, o termo levita, Davi era um levita, e ele tinha essa prática de estar o dia todo conectado. Isso começa em casa, começa na hora de orar pela manhã, começa na hora de determinar o que vai ser feito à noite, enfim. E a decadência começa aí, quando não acontece esse acompanhamento. Quando, às vezes, o pastor acha que, por conta do levita, o culto vai fluir e ele não tem aquela preocupação de perguntar, e aí, tá tudo bem? Como é que tá os louvores hoje? Já sabe quais são os repertórios? Enfim, eu acho que a decadência começa por aí, pastor. O mundo,
ele é o mundo, ele está oferecendo tudo a todo momento para essa juventude. Até para pessoas já idosas. Eu conheço pessoas que servem no altar, que são consideradas levitas, né? De idade, que se prostituem normalmente, que bebem, que fazem coisa errada. Acho que não é normal, porque virou um costume. E quando não se há uma repreensão da parte da liderança, ele acha que isso é normal. Não é isso? E é o que tem acontecido muito na geração de hoje. Gente, eu vou pedir um intervalo comercial, mas antes eu quero agradecer aqui imensamente a Tatiane, que nos presenteia toda semana, e hoje, olha só o que ela mandou aqui pra gente, que chique, Lequiche, olha aqui, puxa aqui, mostra aqui pra gente aqui, olha aqui, dá pra ver? Ó, que coisa maravilhosa. Tati, onde você estiver, que Deus lhe abençoe e lhe honre cada dia mais. Vamos no intervalo, já a gente volta. Olá pessoal, eu quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira às 7h30 da noite, quinta às 7h30, sábado e domingo nós temos nossos cultos na nossa congregação. Não deixe de participar, é bênção de Deus para sua vida. Aí eu tenho uma novidade super especial para você. Já sabe como baixar o nosso aplicativo da nossa Rádio EADREV? Não sabe? Fica comigo que eu já te ensino. Os usuários de Android, você vai entrar na sua loja de app, vai digitar Rádio EADREV, pesquisar e pronto. Agora você vai só abrir, permitir, e você já está ouvindo a nossa rádio EADREV. Para usuário de iOS, você vai entrar na sua loja de app, você vai digitar Rádios Nets. Pronto, você vai clicar em baixar. Quando todo o processo for concluído, você vai abrir aqui, abriu, aperta em buscar Rádio EADREV. Pronto, e você já está ouvindo a nossa rádio. Simples, fácil e rápido e prático. Tá bom? Você viu aí como é fácil? Baixe agora a nossa Rádio EADREV no seu tablet, smartphone e seja abençoado. E acompanha todas as nossas programações dentro da rádio e também no nosso programa podcast, que é apresentado toda segunda-feira. Não perca, que é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é muito simples. Lá no nosso Instagram, siga @IADREVSetor3 e no Facebook, IADREVSetor03. Vá lá, compartilhe, mostre para a família e lá você vai saber tudo que acontece na nossa congregação. Todas as programações é publicada lá. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você seja alcançado pela glória de Deus. Oi. Olá pessoal, eu quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira às 7h30 da noite, quinta às 7h30, sábado e domingo nós temos nossos... Voltamos. A gente tava comendo aqui no comercial, gente. Desculpa. Meu Deus do céu. Você comeu, Igor? Comi. Eu tava aqui olhando aqui e a gente comendo aqui. Poxa. Mas, ó, é ao vivo, gente. Não tem nem o que fazer. Amém? Bom, a gente voltou aqui para esse segundo e último bloco do nosso podcast Em Casa Hoje, que é uma benção, irmão, né? Deus, ele tem operado, tem alcançado muitas vidas. E hoje nós estamos trazendo o tema chamado Levítico dentro da igreja. E o chamado Levítico não é só aquele que toca, aquele que, né, dá uma nota no teclado, no violão, ou que canta. Tem muitos e muitos dons enterrados, né? Sabemos que muitas pessoas têm perdido a essência, pessoas têm largado seu ministério, têm deixado de mão o seu compromisso com a igreja. Jesus, ele tem pressa com você, jovem. Principalmente você que deixou o seu ministério, principalmente você que deixou a desejar na sua vida espiritual. Não permita que o inimigo lance, né, os seus manjares. Não aceite, porque Deus tem sempre o melhor com vocês. Denis Igor, voltando aqui com vocês. Igor, o que é mais importante hoje para você, assim? Você tem
tem o seu compromisso com a igreja, tem a família, mas o que te leva a ser um jovem especial, digamos assim? Porque todo mundo tem ele assim como um jovem extraordinário. O que te leva a ser um jovem especial? Acho que ser obediente. A obediência. Obediente. Ser obediente te faz diferente de muitos, né? Eu vou te colocar na prova. Todo pai queria ter um filho que nem você? Pergunta dos pais. Né? Pergunta dos pais. Denis, né? Eu queria. Eu queria, Denis. Queria eu quero, eu já profetizo que o João Lucas, eu já profetizei isso. Eu quero que ele seja um grande levita. Amém. Sabe? Que ele me ajude na obra. Porque o levita dos outros, quando eu falo assim, levita dos outros, é filho dos outros. Sim. Quando ele erra, não tem como a gente dar porrada. Você tá entendendo? E o filho da gente, se errar, a gente quebra em casa, entende? Lá e a gente conversa, entende? Mas o que tem acontecido hoje? A rebeldia, Denis e Igor, tem operado dentro das igrejas? Igor, você que é um jovem. Tem operado. Mas quem não ouve, né, aqueles que estão ali, tipo, a todo momento ali falando pra ti o que é o correto, diferente do errado, e a gente não ouve, alguma hora a gente vai quebrar a cara, alguma hora vai bater de frente ali, alguma hora tudo vai vir abaixo, vai dar tudo errado alguma hora. E quando a gente é obediente é diferente, tudo vem direito na vida da gente. Certo. Na sua visão, Igor, o que você acha que... Qual foi a sua fase mais difícil, assim, de manter a sua vida espiritual ali na posição que Deus quer? Porque você é um jovem, você tem 18 anos, né? Você que vai assistir isso aí, nem ouse mandar mensagem pra esse jovem, viu? Ele é monitorado por mim, só pra ter uma ideia. Mas qual é a parte mais difícil de ser um jovem levita, solteiro, dentro da igreja? Acho que é a parte mesmo de se prostituir mesmo. Tá? Porque hoje em dia é complicado, porque a prostituição chama muitos jovens, né? E tem gente que vai lá e cai. Mas a gente tem que se manter firme mesmo. Amém. Gente, olha, eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando aqui no Facebook e logo mais às 21 horas vai estar no YouTube. Manda sua pergunta aqui pro Denis, pro Igor, que eu vou direcionando aqui para eles. Denis, na sua visão, qual é, né, o Igor teve a visão dele, a sua, qual é a parte mais difícil para um levita jovem que está iniciando agora, que tem muitos sonhos, né, que tem projetos lindos para realizar através do seu ministério? O que você falaria para ele? Qual é a dificuldade hoje, na sua visão, que eles têm hoje de seguir à frente? Porque eles chegam no nível que vai, depois tem uma decadência. O que você acha que falta para esses jovens? Entender o serviço, né? Entender o propósito, né? de ser um servo de Deus no altar, um levita, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, que as pessoas confundem muito, pastor. Uhum. Eu digo porque quando eu comecei, eu imaginava que eu ia fazer sucesso. Eu imaginava que eu ia arrebentar. Sim, que eu ia arrebentar. E ia pra TV, ia pra... Pois é, e olha que no começo fui bastante, né? Sim. Então eu achava que eu ia... Meu Deus, ia ser o cara. E olha que eu vendi muitos CDs. Na época a gente vendia CDs. E quando eu vendi os primeiros 1000 CDs, eu fiquei, meu Deus do céu, agora eu vou arrebentar. E aí tirei mais 1000, vendi de novo. Então, inclusive o Jonathan, né, que hoje está na técnica, ele era vendedor nessa época na loja... Disco Laser. E ele era um dos vendedores do meu CD lá, né? Ele fazia os comerciais, eu vendia, você ia para lá, vendia muitos CDs, enfim. Viajava para muitos lugares. E eu achava que eu ia fazer muito sucesso. Mas aí Deus me chamou para uma conversa e disse, não é isso que eu quero. E quando eu falo assim, Deus me chamou para uma conversa e disse isso, não é isso que eu quero, eu não vou ser hipócrita aqui, como muitos aí, de dizer que foi assim, Deus apareceu para mim, Deus falou e eu escutei. Não, ele criou uma situação para me mostrar que não era aquilo, entende? Entendi. Ele criou uma situação, Deus falava dentro de mim, né? Não era com voz, com aquela voz clara como o senhor está escutando a minha ou escutando a sua. Ele mostrava através de coisas que aconteciam que não era isso que ele queria para mim.
Então foi basicamente isso, até entender o seu propósito. Quando eu chamei os meninos, quando eu comecei com os meninos, eu falei, é o seguinte, nós estamos iniciando agora esse projeto e vai ser o seguinte, aqui nós não estamos entrando para ganhar dinheiro. Nós não vamos louvar a partir de agora para ganhar dinheiro. Tanto é que o senhor vê que eu não vendo mais CDs, né? Uhum. Nós não estamos entrando para ganhar dinheiro, não estamos entrando para ganhar fama, não estamos entrando por causa de sucesso. Nós vamos fazer a obra daquele que nos chamou. Se nós chegarmos numa igreja e as cadeiras da igreja estiverem bagunçadas, nós temos a responsabilidade de arrumá-las. Se nós chegarmos numa igreja, a igreja estiver suja, nós temos a responsabilidade de limpar a igreja. Ah, mas nós não somos dessa igreja, nós não somos desse ministério. O mais difícil para um levita é entender isso, que ele não é servo da obra. Ele é servo do dono da obra. Então, independente do lugar que ele esteja, ele tem que ser o mesmo. Independente da igreja, ele tem que permanecer firme. Ah, quando meu pastor está perto, eu sou assim, porque senão ele me chama a atenção. Mas quando eu estou longe, aí eu fico mais livre. Não, é aí que a gente tem que mostrar os ensinamentos que o nosso pastor nos passou, entende? Então, eu vejo que dessa forma, pastor, a parte mais difícil é entender o propósito. Né? Eu vou fazer isso aqui para quê? Eu vou tocar para quê? Eu vou cantar para quê? Eu vou cantar porque o meu propósito é conduzir pessoas a adorarem a Deus. O meu propósito é ser um instrumento de Deus para que Ele fale através da minha vida com algumas pessoas que estão aqui dentro. O meu propósito, então, basicamente é isso. Quando se entende o propósito, aí Deus começa a agir verdadeiramente. Entendi. E poucas pessoas entendem isso hoje, né? Qual é o propósito que Deus quer? Hoje é uma afronta. Eu digo para o senhor que hoje eu chegar e falar isso para alguém é tido como uma afronta, né? Já chamaram você de louco? Já. Me chamaram de várias coisas já. Me chamaram de banda de fundo de quintal porque a gente não cobrava. Não cobra porque é uma banda de fundo de quintal, entende? Só que aí a gente não cobra, mas hoje a gente tem o nosso som inteiro, completo, todos os nossos instrumentos. E tudo de excelência. Tudo de excelência, o senhor sabe. Sim. E as pessoas que cobram não tem nada. Entendi. Então, se o que eu adquiro não serve para o reino, para ser usado no reino de Deus, vai me servir para quê? Igor, entendi. Olhe para aquela câmera ali e fale para as pessoas da sua congregação, para um jovem que está lá agora, que enterrou o seu chamado, que tem tantos dons, mas enterraram por causa da desobediência, da prostituição, de tudo. Fale lá. Tem pessoas que vão lhe ouvir nessa noite. Quero falar que ele volte logo antes, porque Deus continua amando cada um do mesmo jeito. E uma vez que ele foi chamado, uma vez que a gente foi chamado, não tem como voltar atrás. Ele continua amando cada um do mesmo jeito. A palavra de Deus fala na Bíblia, que eu não estou lembrado agora, mas que o amor dele não nada pode nos separar do amor dele. Então, ele continua amando cada um do mesmo jeito. Mesmo a gente pecando, falhando todo dia, ele continua amando cada um de nós do mesmo jeito. Então, ele te quer de volta. Do mesmo jeito, que mesmo a gente pecando, ele continua querendo que a gente volte para os caminhos dele e caminhar junto dele. E eu creio que grandes coisas Deus vai realizar através da sua vida. Quem crê, alcança a misericórdia. Quem obedece, vai ser bem-aventurado. Olha, eu quero dizer uma coisa ao Denis, ao Igor. Eu acho muito lindo o Ministério Levítico em si. Porque eu sou um tipo de cara que eu não sei nada de som. Eu não sei nada de... Eu não sei. Mas eu sei quando o som tá bom. Quando o levita tem aquela preocupação antes do culto, quando ele checa tudo para nada dar errado. Hoje em dia as coisas estão... tipo assim, cuida do teu, que eu cuido do meu, te vira aí. Não, esse cara... A gente vê muito isso hoje, essa falta de compromisso com o dono da obra. Por parte de levitas. E o que tem acontecido? Nós, pastores, não só nós, pastores, mas líderes de igreja, líderes de ministério de louvor,
tem fechado os olhos para isso. É aquilo que você falou no início, tem deixado os levitas muito à vontade, as pessoas muito à vontade, e faz o que quer e acha que aquilo é certo, e isso acaba acarretando uma consequência para dentro do ministério, para a igreja, né, para os líderes. Então, o conselho é: seja obediente e verás a glória de Deus. Não é isso? Sim, com certeza. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada, né? Nós não podemos estar em cima do muro. Tem várias referências que nos mostram isso, né? A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Passar disso é procedência do maligno. Uhum. Você não pode ser nem quente e nem frio, né? Aliás, ou você é quente ou você é frio, você não pode ser os dois, morno, porque senão vomitar-te-ei. Enfim, são várias coisas que nos demonstram isso, que Deus ele não aceita nenhum tipo de divisão. Aquele que quiser ser amigo de Deus constitua-se inimigo do mundo. Hoje os levitas, eu vejo muitos, pastor, que no culto ele está adorando a Deus, ele está cantando, e há quem diga, não importa, importa que ele esteja adorando ali. E no status do WhatsApp dele, ele está postando uma música indecente, tá? Ele está... Tem tantas coisas... Está em grupo de WhatsApp que não é para estar. Isso. Se influencia com pessoas que não é para se influenciar. E à noite quer estar tocando na igreja. Exatamente. Então eu vejo assim, hoje a gente vê, inclusive, aquela polêmica em torno da Bruna Carla, porque ela falou a verdade. Como eu falei ainda há pouco, muitas das vezes você fala a verdade, hoje é tido como uma afronta. Por falar a verdade. Você hoje é caluniado por falar a verdade. Ou seja, o mundo hoje tem crescido nas coisas insensatas, né? Enquanto as coisas santas têm ficado de segundo plano. Sim. Né? E eu quero deixar um recado aqui, que eu sei que muita gente vai assistir isso depois. Eu sou um cara que respeito toda e qualquer religião. Toda e qualquer religião. Vai ter coisa na sua vida que eu vou lhe respeitar, mas não sou obrigado a concordar. Tem coisas que você vai acreditar e que eu não vou acreditar, mas vou te respeitar. Então, o que tem acontecido nos dias de hoje? Pessoas que têm desrespeitado as opiniões do próximo. Eu tenho a minha opinião, você que está aí do outro lado tem a sua opinião. Então, se você não gosta da minha, você simplesmente vai ter que respeitar a minha opinião, como eu vou respeitar a sua. E o que aconteceu com a cantora Bruna Carla é que ela deu uma opinião, né? E as pessoas que não respeitam a família vão contra. Entende? Uhum. E o que mais me chateia, Denis, nos dias de hoje, é que essas pessoas, elas foram geradas de um seio familiar. Você tá me entendendo? Sim, sim. E eu já ouvi pessoas falar assim, nós estamos aqui para destruir a família. Sim, também já ouvi. Né? Pessoas que querem acabar com a família, destruir as famílias, né? Mas eu sempre costumo dizer e vou continuar repetindo, enquanto Deus for o nosso alicerce, Ele vai dar o direcionamento e o sustento para que nós não se curvamos diante da adversidade. Porque o que nós temos vivido é isso, né? Denis, como você falou no início, você passou um período assim que você se afastou de Deus, né? Sim. E qual é a parte mais difícil de você voltar? Pô, estou no mundo... porque tem muita gente que tá assistindo que fala assim, cara, eu me desviei, né? Eu era levita, eu era músico tal, eu gostava de fazer isso tal. Se ausentou e não tem mais aquela força, aquela vontade de voltar. Qual conselho você daria a essa pessoa agora que está lhe assistindo e lhe ouvindo? Pastor, às vezes a gente romantiza muito, né? Uhum. As coisas. O fulano de tal voltou para Jesus, vamos facilitar as coisas para ele, que é para ele não sair.
Vamos dar um cargo para segurar. Vamos. Tá bom, irmão? Que é o que tem acontecido muito, né, nas igrejas. Vamos pesar muito a mão, que é para ele não sair depois. Ele não ficar... É melhor ele esteja aqui dentro. Qual é a melhor forma de ir para o inferno? É dentro da igreja, então? Porque eu vejo o seguinte, é claro que eu estou falando isso aqui, depois eu vou responder a pergunta mais específica, mas eu vejo que hoje muitas pessoas estão sendo conduzidas para o inferno dentro da igreja, por conta de abrir um pouco mais a porta, alargar um pouco mais a porta larga, entende? Então eu vejo o seguinte, o meu conselho para você é: tenha atitude, tenha força de vontade de voltar para Jesus e não voltar para uma igreja, de não voltar para um cargo. Porque eu entendo o seguinte, Deus ele usa pessoas úteis. Uhum. Ele só vai usar aquele camarada levita, então se ele tiver aqui na igreja, ele vai ser uma potência porque ele é um levita. Não. Temos que parar com isso, de romantizar esse tipo de coisa. Sabe? Às vezes muita gente me acha radical, às vezes, porque eu falo esse tipo de coisa, mas é verdade, pastor. Deus, ele não está à procura de pessoas que são os tops da galáxia, não. Ele está à procura de pessoas úteis. Úteis. Que ele possa usar. Né? Não, mas aquele ali é preparado. Ele nunca foi atrás de um preparado. Ele foi atrás de um disponível, de alguém que era útil. Moisés não era preparado. Moisés não tinha nem fala direito, não falava nem direito. Moisés tinha a língua travada. Mas ele estava... Deus viu nele a utilidade. E Deus foi preparando. Deus foi preparando. Não é? Deus nunca vai colocar alguém ali já sabendo de tudo. Tudo é um processo. Exatamente. E hoje em dia as pessoas não querem mais ter esse processo, né? Já querem chegar e... Exatamente. Aquele camarada ali, lá no mundo, ele toca, isso é fera demais. Não, bora botar aqui. Porque... Chama ele. Vamos dar uma oportunidade a ele. E não mexe não, deixa ele aí. E isso acaba trazendo grandes coisas ruins para a congregação e para o ministério, né? Exato. Foi aí que a igreja errou, né? A igreja errou. Essa é a verdade. Não podemos passar o pano. O erro começou aí, quando começaram a colocar sobre pessoas que não estavam, pessoas que não eram úteis ali, entendeu? Elas só estavam vivendo um momento, uma romantização. Olha, meu Deus, o fulano de tal, agora tá aqui, virou um romance, e aí depois aquela pessoa cai e leva um monte com ela. Eu tive aquela experiência de passar aquele tempo com o cantor J.A., acho que vocês todos acompanharam aqui, né? Produzi para o J.A. algumas coisas e fiz, mas aí hoje muitas pessoas me cobram e dizem assim, mas tá aí, tu estava com o J.A. esse tempo todo e agora o J.A. tá do jeito que tá aí e tudo mais. Mas enquanto estava comigo, pastor, enquanto ele estava comigo, ele não teve uma palavra de incentivo. Ele não teve uma palavra de incentivo. Todas as minhas palavras para ele foram: arrepende-te, volta para Jesus. Não é isso que eu tenho vídeos até hoje, eu cantando e o J.A. de cabeça baixa, sabe? Sentindo o poder da palavra ali. Infelizmente, foi para o Rio de Janeiro e agora está vivendo a situação que ele está vivendo. Mas, enfim, nós, independente de qualquer coisa, não podemos abrir mão e nem muito menos compartilhar. Que é uma coisa que Deus ele deixou um poder extraordinário que todos nós temos, que é o poder da escolha, né? Eu escolho o que eu vou decidir para minha vida. Igor, como é que você vê você daqui a 10 anos? Não vou prolongar muito, daqui a 10 anos. Pretendo, em nome de Jesus, né, estar já formado, na igreja já liderando algo, né? Liderando já com meu carro, algum lugar para me morar, com bom emprego. Pretendo estar bem futuramente. Amém. Você pretende casar daqui a 10 anos? Acho, deixa eu ver, 28. 28. Já tá na hora. Já. Daqui a 28, daqui a 10 anos, né? O CL prepara aí o momento aí, porque o Igor ele precisa dar voos altos, né? Igor, o que você tem a dizer pra gente finalizar? Deixa aí seus agradecimentos, seu abraço, né? Hoje foi um programa bem light, mas
Lembrando que semana que vem, irmão, tem muitos pastores agendados. Pastora Rosana, pastor Guimarães, muitos pastores que vão fazer parte aqui do nosso programa a partir da semana que vem. Igor, o que você tem a dizer aí? Não, gostei do programa, de ter vindo aqui, né? Dar também um beijo para minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão também. E também a todo mundo da igreja, né? Todos os membros da igreja, os diáconos, todo mundo. Também dar um alô, né? Pra gente continuar firme, continuar procurando mais de Deus. Me diga uma coisa. Quem é mais chato da tua igreja? Mais chato como? Teu pastor, teus líderes, a pastora. Quem é mais chato da igreja lá? Na sua opinião? Não vejo ninguém ali como chato, não. Isso é medo, gente. É medo. Eu conheço, é medo. Eu não vejo ninguém não vê, chato. Né? Não vê? Então, você se vê liderando o quê? Ser um líder de jovem, líder de ministério de louvor? Que Deus me der. Que Deus lhe deve, você vai agarrar e, Senhor, eu vou honrar isso aqui. Uhum. Denis, eu quero te agradecer por esse momento abençoado que nós falamos um pouco sobre o Ministério Levítico, que é um ministério tão lindo, né, dentro de uma igreja. Você sabia, você sabia que os maiores cantores hoje da música secular saíram da igreja? Sim. Né? Sim. Deixaram a igreja ali, começaram ali na igreja. Mas a gente crê que Deus ele tem os seus propósitos, a sua maneira de trabalhar, e nunca é tarde, né, Denis? Quanto à vida, a esperança, e nunca é tarde para voltar, né? Sim. A fazer aquilo que Deus entregou na sua mão. Sim. Mas desde já, muito obrigado, agradeço de coração você estar aqui com a gente, né? Para quem não sabe, o Denis é o cara que produz aqui, irmão. É o produtor aqui de tudo aqui. Ele também tem um canal no YouTube, Denis Gomes, né? Que tem entrevista toda segunda-feira a partir das 20 horas. Denis, obrigado, Denis. Amém, pastor. Eu que agradeço aí pelo convite, na participação. E eu só quero aqui falar junto com o Igor. Com o Igor. Ser chato é um ponto de vista, né? Por exemplo, o senhor ser uma pessoa correta, querer que as coisas sejam organizadas na igreja, a muitos pode parecer chato, mas para aqueles que têm a mesma linha de pensamento que a sua... Não é chato. Não, eu defendo ele por isso. Porque Sim. ele acha que isso não é chato exatamente por isso. Quem está alinhado com o seu pastor, ele vai entender que, na verdade, seu pastor não está sendo chato. Ele está sendo uma pessoa que não está deixando as coisas irem de qualquer jeito, que as coisas organizadas, certas, porque sabe que é para Deus. E que o altar do Senhor, ele tem que ser zelado Exatamente. Da melhor forma, né? Gente, eu já ia esquecendo, lembrando que segunda-feira que vem nós vamos estar sorteando camisas, né, com o tema aí, deixa eu olhar o tema aqui que mandaram agora para mim, que são temas muito abençoados, sorteio de segunda, né? Deixa eu daqui, tem alguns temas aqui, olha, o tema da Marvel, do Harry Potter, você que é fã desses livros, desses filmes aí, a gente vai estar sorteando a partir de segunda-feira. Pastor, como é que vai funcionar? Você vai colocar lá você vai compartilhar o nosso programa toda segunda, colocar lá a hashtag eu estou assistindo o podcast em casa. E aí você já está concorrendo. No final, a gente vai sortear e vai entregar para você e vamos mostrar aqui no nosso programa. Gente, eu quero agradecer imensamente a todos que compartilharam, né? Tivemos um probleminha aí no início, mas foi tudo resolvido, como em grandes lugares acontece. E eu peço que você compartilhe o nosso programa, e segunda-feira tem mais. Que Deus abençoe, e até aqui o Senhor nos ajudou. E até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.